Boa noite a todos, que estejamos envolvidos pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite de quinta-feira, a penúltima noite do ano de 2021. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos aproveitar essa oportunidade de vivenciar mais um dia, agradecendo a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e aos bons espíritos trabalhadores incansáveis da seara de Jesus, agradecer a oportunidade e dar prosseguimento ao estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui no capítulo 6, falando de uranografia geral. Então vamos lá. Essa é a última leitura de 2021. As estrelas fixas. As estrelas que se chamam fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não estão isoladas de toda a atração exterior, como se supõe geralmente. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares. Esta aglomeração não é outra senão a grande nebulosa da qual fazemos parte e cujo plano equatorial que se projeta no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente uma sobre a outra, e a gravidade universal as reúne todas numa mesma família. Entre esses diversos sóis, a maioria é como o nosso, cercada de mundos secundários, que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírios, são milhares de vezes mais magníficos em dimensão e riquezas do que o nosso, e o seu papel mais importante no universo, do mesmo modo, os planetas, em maior número e muito superiores aos nossos que os rodeiam. Outros são muitos dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que um certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de suas irmãs, de seus irmãos da mesma idade, e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza deu funções diferentes às que dizem respeito ao nosso Sol. Ali, os anos não se medem mais pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos iluminados por uma dupla luz receberam por herança condições de existência inimagináveis para aqueles que não saíram nunca desse pequeno mundo terrestre. Pequeno mundo terrestre, que nós achávamos que aqui era o centro do universo, né? Até que um dia um mentor espiritual da nossa casa em São Paulo nos disse o seguinte, que a Terra, diante de todo o universo, é simplesmente uma ponta de lápis no meio de um estádio de futebol. Então, no meio de um campo de futebol. Então, dá para a gente perceber o quão a Terra é pequena diante do universo. E nós, então, pensemos nisso, né? Outros astros, sem cortejo privado de planetas, receberam os melhores elementos de habilitabilidade que não foram dados a nenhum. As leis da natureza são diversificadas em sua imensidão, e se a unidade
é a grande palavra do universo, a variedade infinita não lhe é menos o eterno atributo. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, todas elas não pertencem menos à mesma nebulosa estelar que os olhares dos mais possantes telescópios podem, com dificuldade, atravessar e que as concepções as mais ousadas da imaginação podem com dificuldade transpor. Nebulosa que, não obstante, não é senão uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. Apenas uma, não é? Quer dizer, tem milhares e milhares no mundo astral. Isso no todo o universo, né? As estrelas que se chamam fixas não estão imóveis na extensão. As constelações que se figuram na abóbada do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância da Terra e a perspectiva sob a qual se mede o universo desde essa posição são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Está do capítulo 5, número 12, está lá atrás. Esse capítulo é o 6, né? Deixamos lá atrás, então já passamos por ele. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada está encerrada na mesma aglomeração cósmica, em uma mesma nebulosa que nomeais por Via Láctea, mas por pertencerem todos a um mesmo grupo, esses astros nele não são, cada um, menos animados por um movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. São regidos pelas leis universais da gravitação e rolam na extensão sob o impulso incessante dessa força imensa. Rolam não seguindo rotas traçadas pelo acaso, mas seguindo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior, para tornar as minhas palavras mais compreensíveis. Por exemplo, falarei especialmente de vosso Sol, do nosso, né? Sabe-se pelas observações modernas que ele não tem ponto fixo nem central, como se acreditava nos primeiros dias da astronomia nova, mas que avança no espaço arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, essa caminhada não é fortuita e não vai errante nos vácuos infinitos, perder-se longe das regiões que lhes assinalaram seus produtos e seus sujeitos. Não, a sua órbita é medida e concorrentemente com outros astros da mesma ordem dele e cercados, como ele, de um certo número de terras habitadas, gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, do mesmo modo daqueles sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque períodos seculares em grande número bastariam com dificuldade para marcar o tempo de um desses anos astrais. O Sol central, de que acabamos de falar, ele mesmo é um globo secundário relativamente a um outro mais importante ainda, ao redor do qual perpetua uma marcha lenta e medida em companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos constatar essa
subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação esteja fatigada de subir numa tal hierarquia, porque, não esqueçamos, pode-se contar em números redondos uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como maquinismos gigantescos de um imenso sistema. Nossa, uma trintena de milhões de sóis. Nossa, isso é muita coisa, né, gente? E nós achamos que somos o sabe-tudo, né? Pelo amor de Deus. E esses astros, em números incontáveis, vivem, cada qual, uma vida solidária, do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre. Assim também, nada está isolado no incomensurável universo. Estes sistemas pareceriam, de longe, ao olhar investigador do filósofo, que soubesse abarcar o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo, uma poeira de pérolas de ouro levantada em turbilhões sob o sopro divino que faz voar os mundos siderais nos céus, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Não mais de imobilidade, não mais de silêncio, não mais de noite, o grande espetáculo que se desenrolasse deste modo sob os nossos olhares seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea que abarca no conjunto imenso o olhar infinito do Criador. Mas até aqui não falamos senão de uma nebulosa, os seus milhões de sóis, os seus milhões de terras habitadas, não formando, como dissemos, senão uma ilha no arquipélago infinito. Muito bem, paramos por aqui para prosseguirmos no próximo ano, se Deus nos permitir e Jesus consentir. Daremos sequência nesse mesmo capítulo 6, os desertos do espaço. Uma boa noite a todos, desejo que todos tenham aí um final de ano bastante promissor, estando aí poucas horas, e o novo ano que se aproxima, que seja para todos um ano de muita fartura, com muita paz, muita luz, muita saúde em todos os lares, em todas as famílias. Que 2022 traga a todos nós prosperidade, que seja um ano de grandes bênçãos, de grandes vitórias para todos nós, para todo o nosso planeta Terra, em especial para o nosso Brasil. Boa noite a todos, meus irmãos. Feliz Ano Novo a todos. Muito obrigado.